Pessoal, sejam bem-vindos a mais uma semana de aulas sobre direito notarial e registral. E conforme a gente tinha combinado, a partir dessa semana, nós vamos ver alguns cartórios em espécie. E o primeiro deles, embora possa parecer uma estranheza, mas o que o cartório de registro civil das pessoas naturais tem a ver com os cursos de gestão? Tem muita coisa. Então, o primeiro cartório que nós vamos ver, que é o dessa semana, é o chamado cartório de registro civil das pessoas naturais. É lá onde que faz registro de nascimento, casamento, óbito, Então, antes da gente propriamente falar desse cartório, eu só queria chamar a atenção para vocês uma questão da nomenclatura. Nós temos o hábito de conversar assim, olha onde que faz casamento. A gente fala, lá no cartório de registro civil. Beleza. Numa linguagem comum, uma linguagem popular, uma conversa entre amigos, está perfeita a resposta. Acontece que, numa linguagem científica, essa resposta é considerada incompleta. Porque nós temos dois cartórios de registro civil. O cartório de registro civil de pessoas naturais, que é esse o tema da aula de hoje, mas existe o cartório de registro civil das pessoas jurídicas. Então, no nosso cartório de registro civil, como eu disse, onde que faz registro de casamento, nascimento, óbito, interdições, Enquanto o cartório de registro civil das pessoas jurídicas, ele só trata de pessoas jurídicas, Associações, por exemplo. Então, a pessoa quer registrar o estatuto de uma associação, ela vai lá no cartório de registro civil das pessoas jurídicas. Então, essa questão da nomenclatura é muito importante, porque numa questão de prova, num ato da vida real, eu preciso endereçar um documento para um cartório. Eu colocar simplesmente cartório de registro civil é uma resposta incompleta. A gente precisa definir cartório de registro civil das pessoas naturais ou cartório de registro civil das pessoas jurídicas. Perfeito? E eu estou falando de pessoas naturais, é o que você está pensando, são as pessoas físicas mesmo. Só que o direito notarial e o direito civil, não usam essa expressão. Essa expressão pessoa física, que a gente tanto fala, ela foi criada lá pelo direito tributário quando criou o imposto de renda da pessoa física. E foi uma nomenclatura que pegou, Mas aqui no direito notarial a gente fala em pessoas naturais, pessoas humanas, e não em pessoas físicas. Mas, não está errado falar pessoa física, não. Só que o nome do cartório oficial é cartório de registro civil das pessoas naturais. Tá bom? Então não deixa de colocar isso não, porque ficaria errada a sua apresentação. Então, nosso objeto de estudo é o cartório de registro civil das pessoas naturais e o principal, a importância dessa serventia, a importância desse cartório. Por que ele é considerado de todos o cartório mais importante para a pessoa humana? Por que ele é chamado de cartório da cidadania? E isso não é nem doutrina, isso está na lei. A gente pega a lei dos registros públicos, a lei 6.015 de 73, e lá fala: os ofícios de registro civil das pessoas naturais são considerados ofícios da cidadania. E por que a lei traz essa expressão? Porque, pessoal, os direitos mais fundamentais da pessoa ocorrem nesse cartório. Então, eu estou falando, por exemplo, de um registro de nascimento. O que a pessoa faz sem um registro de nascimento, pessoal? A pessoa que não tem um registro de nascimento, ela não tem oficialmente nome, entende? Então, ela não tem oficialmente um local de nascimento. Ela não tem oficialmente um estado civil. Então, por isso que ele é chamado de cartório da cidadania, porque através do registro de nascimento, que é o principal ato cartorário de todos desse país, garante-se o básico dos direitos fundamentais a uma pessoa humana. Então, os fatos mais relevantes acontecem nesse cartório aqui, certo? Então, esses registros são importantes para a pessoa humana, para o titular, mas são igualmente importantes para terceiros. E aí que entra a questão, por que nós estamos falando desse cartório que fala de casamento aqui num curso de gestão? Porque, pessoal, a gente precisa muito saber o estado civil, saber
se a pessoa foi emancipada, se não foi, saber a data de nascimento para saber se ela é maior ou se não é, né? Tem maioridade civil ou não, para a gente estabelecer negócios jurídicos com essa pessoa. Então, chega um rapaz lá e quer firmar um contrato com a gente, como é que eu vou saber, né? Se ele realmente tem maioridade civil, se ele está interditado ou se não está. Ah, Roberto, mas ele tem o documento, né, de identidade, mas pode ter sido interditado e isso às vezes não consta no registro, no documento de identidade dele. Então, se eu quero saber o estado daquela pessoa, né, saber se eu posso fazer contrato, vários elementos, eu preciso de um registro de nascimento, um registro de casamento, às vezes até de um registro de óbito. A pessoa chega e fala assim, olha, eu sou o herdeiro, meu pai morreu. Como é que eu vou acreditar na palavra da pessoa? Eu preciso de documentos, eu preciso de certidões. Então, esse cartório é muito sim importante para os cursos de gestão, certo? E é importante para o titular também, como nós já falamos, né? Os direitos básicos de cidadania dele, direitos da personalidade. Então, o que são direitos da personalidade? Os nossos direitos que não têm preço. Basicamente é isso. Então, aqueles direitos que você, né, considera fundamentais e que não têm preço, seu nome, saúde, boa fama, respeito, integridade física, psíquica, certo? Todos os direitos que nós temos e que não têm preço, a gente chama de direitos da personalidade, certo? E nesses direitos da personalidade é que nós temos os elementos da identificação formal, né, da nossa qualificação, e que são importantes para uma matéria de gestão. Roberto, que documentos que são esses? Olha só, pessoal, quando eu estou falando de identificação formal, é esse cartório que nos fala o primeiro domicílio das pessoas. É esse cartório que nos fala qual que é o nome oficial que as pessoas têm. É esse cartório que nos fala o estado da pessoa. Como assim, Roberto? Que estado? O estado político. É um brasileiro nacionalizado? É um brasileiro nato? Certo? É um estrangeiro? É nesse cartório que eu vou conseguir esse tipo de informação. Eu preciso saber, por exemplo, deixa eu passar aqui, se a pessoa já tem maioridade civil, se ela já tem 18 anos ou mais, esse cartório me dá essa informação. Se a pessoa foi interditada, se ela foi emancipada, né? Esse cartório. Qual que é o sexo que essa pessoa apresenta? Esse cartório aqui me fala. Ele é pai, ele é filho de quem? Ele é casado, é divorciado, solteiro, viúvo? Esse cartório que me fala isso. E são documentos, pessoal, imprescindíveis para a gente fazer qualquer negócio com essas pessoas. Então, se eu precisar de informações como essas, e não só essas, mas se eu precisar de um documento com essas informações, é o cartório de registro civil das pessoas naturais que vai me dar essa informação aqui, certo? E essas informações, como regra, são públicas. Eu vou falar isso daqui a pouco com vocês. Então, pessoal, por isso que eu estou falando, né? Esse cartório tem os dados básicos das pessoas. Então, se eu quero conhecer realmente a pessoa, a classe política, certo? O domicílio, o nome dessa pessoa, certo? Se ela é nacional, se ela é estrangeira, esse cartório é que me dá todas essas informações. Por isso, inclusive, só a título de curiosidade, esse cartório é uma das principais fontes de dados do governo. Quando, por exemplo, nós tivemos a Covid, muita gente morreu de Covid, né? Infelizmente. Vocês acham que o governo fez uma pesquisa, abriu uma pesquisa lá pelo IBGE para saber quantas pessoas morriam de Covid? Não, os cartórios já tinham essa informação, né? As certidões de óbito tinham o motivo do óbito e os cartórios já informavam isso. Se um governo quer fazer uma política em uma determinada cidade e precisa saber quantas pessoas ali são casadas e solteiras, o governo não vai fazer pesquisa, ele vai no cartório, ele tem essas informações. Então, o cartório de registro civil é uma grande fonte, certo, de dados para os programas governamentais. Perfeito? Então, tá aí a importância da nossa serventia. Agora, o que eu queria conversar com vocês é isso seguinte. A gente sabe que hoje existe uma lei geral de proteção de dados, né? E dados sensíveis normalmente não são divulgados, né? Aqueles dados que podem
levar a pessoa a sofrer um constrangimento, sofrer uma ameaça, sofrer uma violação de direito. Então, se há um risco de prejuízo para a pessoa, pela divulgação dos seus dados, esses dados são protegidos. Mas a gente sabe também que cartório existe para dar informações às pessoas. Se o cartório de registro civil não puder informar as pessoas, se a pessoa é emancipada, se não é, se é casada, se não é, se está viva ou se não está, o cartório pode fechar. Ele existe para dar informação às pessoas. E aí fica essa questão: será que o registro civil de pessoas naturais viola, desrespeita a Lei Geral de Proteção de Dados? Certo? Será que aqui nesse cartório, para eu pedir uma certidão de outra pessoa, eu preciso explicar motivo? Precisa sempre de uma decisão judicial? Pessoal, por mais que isso realmente possa aborrecer muita gente, a resposta é negativa. Os cartórios, ainda por lei, existem para dar informações às pessoas sem que elas tenham que justificar motivo. Então tá aí no artigo 17, nós já falamos desse artigo na aula passada, o artigo 17 da Lei 6.015 de 73, que fala que qualquer pessoa pode pedir certidão sem informar ao oficial ou funcionário o motivo ou interesse do pedido. Eu não preciso explicar motivo, eu quero uma certidão do Roberto, por quê? Porque eu vou fazer um negócio com o Roberto, eu preciso saber o estado civil dele, pronto, acabou. Tá certo? E não precisa, isso eu ainda estou justificando, não precisa nem justificar. Então, pessoal, essa obrigação de fornecer informação legal para as pessoas, sem pedir justificativa de motivo, sem pedir autorização judicial, ela está na nossa Lei 6.015 e está vigente. E quando a gente analisa a Lei Geral de Proteção de Dados, reparem que a Lei Geral fala, olha, às vezes não tem como realmente recusar essas informações às pessoas. A gente pega a nossa Lei Geral de Proteção de Dados, né? E lá está falando, o artigo 11, sem fornecimento de consentimento do titular nas hipóteses em que for indispensável para. Traduzindo isso aqui, quando é que eu posso fornecer informações para as pessoas, mesmo que elas não expliquem motivo? E está lá na letra A, cumprimento de obrigação legal ou regulatória pelo controlador. Vocês concordam que o titular do cartório cumpre uma obrigação da lei quando ele respeita a Lei 6.015 de 73, que é dar informações às pessoas sem justificativa de motivo? Então, pessoal, em regra, isso é obedecido também nos cartórios de registro civil. Mas é lógico, né, que há situações, como eu falei, que possam levar a pessoa a sofrer uma discriminação, possam levar a pessoa a sofrer uma violação de direitos, né, uma restrição, certo? Um prejuízo de outra natureza. Então, se por um acaso o titular do cartório perceber que aquela informação pode prejudicar a pessoa, aí ele vai dar um passo atrás. Aí ele vai pedir uma motivação. Por que você escreve aqui para mim? Por que você precisa dessa certidão? Aí o interessado escreve e ele manda para o juiz. Juiz, posso fornecer essa certidão? E aí o juiz decide. A regra é que sempre vai poder, né? A não ser que se veja alguma coisa realmente que possa colocar o dono daquelas informações em uma situação de dificuldade, né? Uma situação de discriminação, de violação de direitos. Isso que eu estou falando para vocês foi objeto de análise do provimento 134 de 2022 do CNJ, certo? Que inclusive reforçou, é livre o acesso às informações constantes nos livros de registro civil das pessoas naturais, por meio de certidões de breve relato. Certidão de breve relato, pessoal, é aquela certidão que nós estamos acostumados, né? Que vem a síntese, né? O resumo do ato praticado. Então, é aquela que você conhece, que é a certidão de nascimento, casamento e óbito tradicionais, né? Então, tá lá. E completa, independentemente de requerimento ou de identificação do requerente. Então, o próprio CNJ, agora em 2022, depois da Lei Geral de Proteção de Dados, veio reforçando, olha, o cartório de registro civil existe para dar essas informações, não tem como negar. Então, ainda continua a regra que as pessoas podem pedir informações sem justificar motivo. Só que tem aqui, no artigo 36, parágrafo 1º, certo? Um alerta.
Nas hipóteses em que a emissão da certidão for requerida por terceiros e a certidão contiver dados sensíveis, esses dados que podem causar prejuízo à pessoa de alguma forma, somente será feita a expedição mediante autorização do juízo competente. Então, esse provimento aqui reforça o que eu já tinha explicado para vocês. Se tiver na certidão informações que possam realmente causar um prejuízo à pessoa, é prudente saber o interessado. Por que você precisa dessa certidão? Deixa eu perguntar para o juiz se ele autoriza, certo? Então, isso é uma questão de prudência. Mas isso é exceção. Só nos casos mesmo em que houver dados que possam prejudicar a pessoa, certo? Se eu estou lá querendo saber se a pessoa é casada, não vou precisar saber de justificar motivo, nada. Quero saber se a pessoa ainda está viva ou não. Quero saber se ela tem uma certidão de óbito. Não vou precisar justificar nada. Quero saber que data que ela nasceu e se ela foi emancipada. Não vou ter que justificar nada, certo? Então, essa justificativa é só quando realmente colocar em risco a pessoa, certo? Pessoal, por enquanto é essa apresentação e aula seguinte nós explicamos mais dos atos a serem praticados numa serventia de registro civil de pessoas naturais. Grande abraço!